Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Quero meditar com você a palavra que está em Lucas capítulo 24, versículo de 13 a 35. Hoje eu não vou ler o Evangelho, porque ele é muito grande. Se eu ler, eu não vou conseguir explicar. Então, eu aconselho você a ler o Evangelho e a ouvir esta meditação, tá? Então pode até parar o vídeo um pouquinho, ler o Evangelho de hoje, e aí você vai escutar a explicação do Frei. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos, e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diz a palavra de hoje: E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Jesus aparece para eles no caminho. Eles não reconhecem Jesus, os 2 discípulos de Emaús, os discípulos de Emaús. E parece que eles falam com Jesus: olha, você é o único que... Eles começam a conversar com Jesus sobre a morte. E olha, você é o único que não está sabendo de tudo que aconteceu. Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. E preste atenção, para eles, Jesus era um peregrino. Eles não reconhecem Jesus.
Muita gente na igreja tem um relacionamento com Deus assim. Como se Deus fosse um estranho. Preste atenção, eles estão se relacionando com Jesus como se Jesus fosse um estranho. Tem muita gente na igreja assim. Se relaciona com Deus como se Deus fosse um estranho. Me encontro com Ele de quando em quando. Assim como na vida nós temos amigos, que a gente se encontra de quando em quando. E existem amigos que a gente quer ter relacionamento. Para muita gente na igreja, Jesus é aquele que eu trombo de quando em quando. Alguns parece que não querem relacionamento com Cristo. De quando em quando eu me trombo com Ele em algum sacramento. De quando em quando eu vou num batismo. De quando em quando eu vou numa missa. De quando em quando eu rezo. De quando em quando... Veja, este relacionamento com Deus é um relacionamento superficial. E muitas vezes um relacionamento estranho. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. A pior cegueira que existe é não ver Jesus. Tem muita gente da sua família que não vê Jesus. Tem muita gente no mundo de hoje que é cego, cego de alma, não consegue enxergar Deus. E por isso não o buscam. Por isso não tem relacionamento com Ele. Quantos não reconhecem Jesus, não veem Jesus na sua igreja? Sim, amados irmãos, Jesus está na igreja. Mas a pessoa não consegue ver que Jesus está na sua igreja, que Ele fala pela igreja. Muitos não conseguem ver que Jesus está nos sacramentos, não conseguem enxergar Jesus nos sacramentos. Quantas pessoas não conseguem ver Jesus no sacramento da confissão, por exemplo? Olham para aquilo e falam, eu vou me confessar com um homem, aquele homem é pecador igual eu. Você não vê Jesus no confessionário. É por isso que você não vai confessar os seus pecados. Quantas pessoas faltam na missa? Vão na missa quando querem. E por que você falta na missa? Porque você não vê Jesus na missa. Essa é a verdade. Porque se a pessoa visse Jesus na missa, ela não faltaria na missa. O que desconversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Quem não vê Jesus, quem não reconhece Jesus, vive uma vida triste, minha gente. Não ver Jesus, não reconhecer Jesus, é viver uma vida triste. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Olha, eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Quando Jesus explicou as Escrituras, quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram Jesus. Preste atenção, somente a palavra e a Eucaristia podem abrir os olhos do homem para Deus. Quando é que os homens do homem podem se abrir para Deus? Quando ele começa a se abrir a sua palavra. É a palavra de Deus que vai abrindo o coração do homem. E a Eucaristia. Para você que é católico, palavra de Deus e Eucaristia são inseparáveis. Aliás, o que é uma missa? Primeiro começa a leitura da palavra. Primeiro você comunga da palavra e depois você comunga da Eucaristia. É o que nós estamos vendo no Evangelho de hoje. Não existe verdadeiro encontro com Cristo. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Não existe verdadeiro encontro com Cristo se você não se encontrou com a palavra e se você não se encontrou com a Eucaristia. Não existe verdadeiro encontro com Cristo se a pessoa não tem intimidade com a palavra. Não existe verdadeiro encontro com Cristo se a pessoa não quer ir para a missa. Eu ouso dizer, se tem alguém que falta na missa, e estou falando na missa mínima, na missa de domingo. Se você falta na missa de domingo, você não teve ainda encontro verdadeiro com Jesus. Não. Jesus quer entrar na sua vida. Jesus quer entrar na sua casa. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo, fica conosco, pois é tarde, a noite vem chegando. Jesus só entra na casa do seu coração se você convidar.
Diz a palavra que Jesus fez de conta que ia adiante. Então Jesus estava conversando com eles, de repente Jesus fez de conta. Jesus fingiu e ele começou a ir mais para frente. Meio que tentando sugerir a eles um convite. Olha, se vocês não me convidarem para ir na casa de vocês, eu vou embora. Aqueles homens ficaram tristes. Ou melhor, aqueles homens ficariam tristes se não tivessem convidado Jesus. Mas diz a palavra que aqueles homens convidaram Jesus. Fica conosco, é tarde, o dia declina. Aconteceu o que Jesus queria. Jesus foi convidado para entrar na casa deles. E Jesus, na casa deles, partiu o pão e abriu os seus olhos. Irmão e irmã, é isso que você precisa fazer. Convide Jesus para entrar na tua casa, para entrar na casa do teu coração. Veja, ele só vai entrar na casa do teu coração se você o convidá-lo. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Essa é a maior alegria da tua vida, no dia que seus olhos se abrirem e você reconhecer Jesus na palavra e na Eucaristia e começar a ser um fiel discípulo de Jesus Cristo, que o reconhece, que o ama e não trata-o como um estranho. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.